Vamos falar de assunto que nos chocam para não deixar morrer a tradição aqui, né? Pelo seguinte, segundo o ministro dos Transportes do governo federal, no caso Renan Filho, ex-governador das Alagoas, as organizações criminosas da América do Sul preferem acessar, abre aspas, tá? Para não ficar na minha boca, preferem acessar a nossa infraestrutura para ir para o mundo, porque os nossos portos e aeroportos são melhores, fecha aspas. Olha, se isso é um elogio bem estranho para dizer o mínimo. Mano Ferreira quase engasgou aqui também. E eu não te culpo, meu querido. Pelo amor de Deus, que história é essa? Tenta, me ajuda a decifrar. Consegue trazer, mano? Porque eu estou tentando dar o benefício da dúvida, eu estou tentando ser bonzinho aqui, mas é o famoso lapso freudiano, é o cara que revela mais do que deveria, é o cara que, enfim, enfia os pés pelas mãos, como é que é? Jess? É uma situação, ele tá num tour pela Europa, né, tá se encerrando agora, falando sobre o Brasil, buscando investimentos. Tá brilhando. E aí, tá numa entrevista, Brasil, né? tá vendendo o Brasil, e você vê que tá... Não sabemos agora pra quem. Mas você vê que numa entrevista ele disse quando perguntado, ele disse que a qualidade dos nossos são muito melhores, nossos aeroportos, os nossos portos, por isso o tráfico prefere, em um certo grau, tem o Brasil ali como rota. O que é interessante, por que isso é interessante? Porque, na verdade, a escolha do Brasil como rota está muito mais ligado a aspectos de fiscalização e aspectos da própria possibilidade de talvez se sair com uma certa impunidade do que, com certeza, a qualidade dos portos. Não à toa outros espaços na América Latina, como a própria Colômbia, que não tem os melhores portos, nem os melhores aeroportos, também são espaços disputados pelo narcotráfico. Então, assim, a fala do ministro não foi uma boa fala. Foi uma fala que acabou... Generosa, hein, acaba gerando uma péssima impressão. E acho uma crise uma crise até mais, como pode dizer, ególatra. Por quê? Porque a qualidade dos nossos portos é ruim, sim. Nós não temos bons portos. Não à toa, em muitos momentos, nós vemos paralisações no Porto de Santos, em vários portos do Brasil. Nós vemos que as cargas não saem, nós vemos sucateamento. A mesma coisa vale para diversos dos nossos aeroportos. Que até com a chuva eles são paralisados. Então, assim, além da fala não ser apropriada, faltou até senso de realidade da qualidade dos portos que temos. Roberto Mota, meu camarada, me ajuda a tentar decifrar isso aqui. Eu sinceramente não sei se é para rir ou para chorar, porque uma fala dessas é tão doentia, sinceramente, é tão doentia quanto você dizer que, nós temos que perceber que o tráfico de mulheres é muito bem sucedido no Brasil porque as nossas mulheres são muito bonitas. É algo tão louco nesse nível, sinceramente. É para rir ou para chorar? Quero te ouvir, Mota. Marinho, eu confesso que quando eu vi essa notícia, eu achei que fosse sátira. Eu achei que fosse um desses perfis cômicos. E aí eu tive que clicar no link para ver que era verdade. Mas eu vou ser generoso aqui. Eu entendo a situação, gente. Muitas vezes, no meio de uma conversa longa, uma entrevista comprida, a pessoa relaxa, né? E aí o jornalista faz uma pergunta, você já está relaxado, e aí você diz uma bobagem. Ninguém está livre disso, vamos ser honestos. Agora, é lógico que a bobagem vai parar na manchete. Essa é a regra. De qualquer forma, o raciocínio do ministro está equivocado. Os traficantes não preferem o Brasil por causa da qualidade dos portos e aeroportos. A razão é outra. Vamos lembrar, não faz muito tempo, faz poucos dias, que um traficante internacional saiu pela porta da frente de um presídio, solto pela justiça. Na semana passada, um juiz soltou um motorista de caminhão preso com quase 1 tonelada de cocaína. Agora mesmo, está sendo iniciado um mutirão pelo Estado brasileiro para soltar traficantes que tenham sido presos com menos de 40 gramas de maconha. A verdade é que os traficantes preferem o Brasil, não é por causa da qualidade dos nossos portos e aeroportos, é por causa da qualidade do nosso sistema de justiça criminal. Bom, Roberto Mota, inclusive, estamos de volta para todo mundo que está ligadaço aqui no nosso Morning Show. O tema da vez, acreditem se quiser, se você está no carro aí, cuidado para não ter um soluço aí perigoso. Mas sim, o ministro dos Transportes do governo federal, né, o Renan Filho, ex-governador de Alagoas, disse que, enfim, uma fala desajeitada para também ser muito generoso, disse que os bandidos internacionais, pelo menos, estão reconhecendo a qualidade dos nossos portos.
da nossa infraestrutura também marítima, né? E eu queria te ouvir também, meu caro Mano Ferreira, pelo seguinte... Posso só dar um furo aqui? Furo? Então, a oposição, um deputado entrou em contato aqui, está assistindo o programa. Vamos lá. A oposição já está se movimentando para convocar o ministro a prestar explicações sobre essa postura. Concordo com o Mota, esses erros acontecem, mas quando ele diz por que a droga, porque abre aspas, igual a André, por que a droga inunda o Brasil? Por causa da qualidade dos nossos portos e aeroportos. Então, por conta disso, a oposição já está se movimentando em grupo aqui para fazer uma convocação em urgência ao ministro Renan Filho. É como diz o ditado, o problema com as consequências é que elas sempre vêm depois. Mas eu queria te ouvir, Mano Ferreira, porque, sinceramente, beleza, o cara pode dar uma derrapada, pode dar a famosa canelada, como diria o Bolsonaro, mas, desculpa, na institucionalidade, revestido do cargo de ministro de Estado, é intolerável que ele possa dar uma pichotada desse tamanho, sinceramente. É nivelar muito por baixo e ter muita condescendência com essa irresponsabilidade. Mano Ferreira. Pois é, e quando o diagnóstico é errado, não tem como esperar o remédio correto, né? Infelizmente, é disso que se trata nos dois níveis, tanto no que diz respeito ao combate ao crime organizado, porque, bem, se a gente levar a sério o diagnóstico do ministro Renan Filho, a conclusão será o quê? Se queremos diminuir a influência do crime organizado no Brasil, vamos destruir os nossos portos e aeroportos? Esse é o caminho para combater o crime organizado no diagnóstico do ministro? Acredito que não. E muito menos do ponto de vista da realidade da infraestrutura. O Brasil tem vários gargalos de infraestrutura. Esse é, inclusive, um dos aspectos do chamado custo Brasil. Nós temos uma infraestrutura deficiente em relação a diversos países de renda média com perfil parecido com o nosso, o que faz com que a produção brasileira seja mais cara. É uma desvantagem competitiva para o Brasil a qualidade deficitária da nossa infraestrutura. E que o ministro responsável por cuidar desse aspecto tem esse diagnóstico absolutamente equivocado, nos torna mais preocupados, deixa todos nós mais preocupados sobre qualquer possibilidade de melhorar essa deficiência estrutural da economia brasileira. Meus amigos, pelo menos os bandidos internacionais já reconhecem a qualidade dos transportes brasileiros. Já é um reconhecimento, né? Tem que... brincadeira. A infraestrutura. Brincadeira. Agora, quem disse que o Brasil só exportava para fora o que tem de melhor, né, dos seus produtos nacionais, né? Achando que só exportava jogador de futebol, lê do engano. Pelo visto, está exportando crime, organizações criminosas e muito. Pelo seguinte, falando desse crescimento quase que inevitável das organizações criminosas, dos tentáculos bilionários do PCC, chega a informação, né, David de Tarso, que o primeiro comando da capital está ampliando seus negócios rumo ao velho continente, a Europa, por meio de integrantes presos no exterior. Repito, para manter aqui bem no estilo Jovem Pan, repito, integrantes presos, David de Tarso. Que história é essa? É porque, diferente daqui do Brasil, não há impunidade nesses outros países e a justiça funciona de uma forma mais eficaz. Complicado. Então, os presos que estão detidos na Europa, principalmente em Portugal, eles estão criando uma rede criminosa já há pelo menos 2 anos, de acordo com informações do Ministério Público do Estado de São Paulo, que acompanha muito bem o crescimento do PCC, que já completou 30 anos, né, de existência, infelizmente. Tem criado, então, esses tentáculos e preparado os integrantes estrangeiros para que sejam também membros do PCC. E, dessa forma, a rede vai se ampliando em relação ao crescimento do crime organizado, dessa instituição que já virou o crime organizado, o PCC. Agora, Mota, parece que a gente, toda semana, vai trazendo quase que um relatório de como está se agigantando o tal Kraken do PCC e os seus tão temidos tentáculos. Se já chegava aqui nos nossos países vizinhos produtores de cocaína, agora vai rumo ao velho continente, mostrando que o crime está tão organizado que, pelo visto, está até bilíngue agora. Então, eu queria te dizer o seguinte, daqui a pouco, sinceramente aqui, sem brincadeira, isso aí vai trazer um ruído diplomático para o Brasil pelo andar da carruagem. Você não concorda? Não, né? Claro, Marinho, mas eu acho que não há absolutamente nenhuma novidade nessa notícia. Está chegando muito próximo o dia em que o crime vai ocupar totalmente o lugar do Estado.
Isso não é PCC. Você pode trocar o nome do PCC e colocar o nome de outras facções. O criminoso brasileiro conta hoje com apoio jurídico, com apoio cultural e com apoio ideológico. A gente está vendo a dificuldade que é para acabar com o absurdo da saidinha. Tente tirar um benefício de um criminoso brasileiro e você vai ver o céu cair em cima de você. Essa semana aconteceu aqui no Rio de Janeiro uma coisa que eu acho que é muito mais grave do que essa. Os traficantes determinaram o seguinte: os donos de imóveis de uma comunidade chamada Muzema precisariam ir no Complexo do Alemão comprovar a propriedade do imóvel. Se não comprovassem, perderiam os imóveis. Olha, não existe insegurança jurídica no mundo do tráfico de drogas. E vai muito nessa linha, né? Até porque cada vez mais o PCC vai se consolidando como uma multinacional multibilionária do crime. Então, esse tipo de represália acho que não chega neles. Mano, rapidamente a gente segue adiante. Pelo que o Mota está falando, até com os cartórios eles querem competir agora. Meus amigos. É cartório, é agenciamento de jogador de futebol, é condomínio de luxo e fora todos os outros aí que a gente já está cansado de repercutir, né? O domínio completo ali de certos setores de portos e nossa infraestrutura naval Como é que não faz para ficar completamente e descrente? David. Mas agora a gente tem um importante aliado, né? Porque o Valdecir Urquiza está à frente agora da Interpol. David, momento importante. Fala, vai que é sua, David. Não, ele está à frente da Interpol, foi oficializado no cargo e agora, então, a gente espera que a Interpol tenha sucesso com o enfrentamento de um brasileiro à frente da instituição. Isso também tem que parabenizar também a Polícia Federal, mesmo com todas as tentativas sucessivas de aparelhamento político e ideológico, ela segue sendo ali um celeiro de excelência na média, sem dúvida alguma, no que se propõe a fazer. E a gente tem que exaltar aí o nosso delegado Urquiza. Confere? Isso, Valdecir Urquiza. Grande Valdecir Urquiza, e vai ter essa responsabilidade tanto de estar comandando uma instituição da representatividade e importância da Interpol. Olha só, pelo visto, pode ser que um dos grandes ídolos recentes do Clube de Regatas do Flamengo, nesse momento meu amigo Rodrigo Viga deve estar em posição fetal, bem aflito nesse momento, é o Bruno Henrique, atacante do Flamengo, herói de tantos títulos recentes, está recebendo uma marcação acirrada fora dos campos. Isso porque, minha gente, olha só, o jogador está sendo investigado por forçar o cartão amarelo para beneficiar os amigos e parentes em apostas esportivas. A gente está vendo casos como esse se sucederem e sempre colocando em xeque ali a confiabilidade do esporte, que é a paixão nacional. Então, isso aí realmente pode ser o topo de um iceberg muito mais preocupante. A gente quero te entender, Mano Ferreira, também, para entender a força dessas acusações contra o Bruno Henrique e essa situação toda. Essa situação surge porque foi feito um relatório a respeito das apostas no jogo entre Flamengo e Santos, e 98% das apostas realizadas no que diz respeito a quem levaria cartão amarelo naquele jogo foram direcionadas ao Bruno Henrique, o que levantou a hipótese de que tantas apostas tenham sido feitas nesse cartão amarelo especificamente para o Bruno Henrique, em função de alguma combinação, alguma manipulação prévia que se espalhou entre algum grupo de apostadores de que, olha, o Bruno Henrique está comprometido com levar o cartão amarelo nesse momento do jogo. Então, essa possibilidade é o que está sendo investigado. Isso é muito grave. A gente já viu outros escândalos envolvendo jogadores com esse tipo de manipulação de aposta, de apostar que, não, vai levar um cartão amarelo, vai ser expulso, ou, enfim, ou vai fazer uma falta bizarra. Esse tipo de situação, infelizmente, já tivemos outros escândalos envolvendo outros jogadores no passado, em função disso. Inclusive, o Igor Cariús, que é jogador do Sport, já foi acusado e ficou um tempo suspenso do futebol em função de dinâmicas como essa. Agora, vamos ser sinceros aqui, tá? Beira o inacreditável. O sujeito já ganha um salário multimilionário, todas as bonificações ali por performance, contratos também vistosos ali com propaganda comercial, todas as publicidades que o cara faz, e decide colocar toda uma carreira que ele suou, batalhou desde moleque, tudo em risco, para um cascalhinho ali, um caramenguá, um tostão furado fácil,
para poder privilegiar um outro familiar? O que passa na cabeça de um cidadão como esse, David? O problema é que o dinheiro nunca é demais, né, Marinho? Pera aí, essa é a questão. Aí, porque... Quando tem a carreira em risco, deveria ser, sinceramente. É muita burrice pro meu gosto. Mas burrice. a pessoa pensa a curto prazo, né? E não a longo prazo, de ter uma carreira libada e tudo mais. Pensa que não vai ser pego também, né? Exatamente. É essa sensação de impunidade também que reina. Mas a Polícia Federal e o Ministério Público Federal foram assertivos e até mesmo têm conversas detectadas de que o agente teria intermediado, então, essas ações, esse cartão amarelo específico que o Bruno Henrique levou nesse jogo que o Mano acabou de citar. Então, assim, realmente precisa haver uma investigação efetiva quanto aos apostadores que tiveram o benefício para se chegar ao resultado da operação, para ela seja efetiva, né? As provas sejam conclusivas em relação a isso. O Morning Show, nos últimos meses aqui, enfim, mergulhou de cabeça para entender todos os esforços sendo feitos para trazer uma previsibilidade de regras e normas e realmente normalizar de vez a operação das casas de apostas e as bets, que já são parte do nosso cotidiano. Quem querer evitar essa realidade está tentando tapar o sol com a peneira, sinceramente. Mas nesse então a gente caso... espera que tenha mais juízo a partir dessa normalização. Pois é, eu nem sei se dá para culpar a casa de aposta num caso como esse, né? Porque você está falando de um... Eu digo o contexto, a conjuntura pode ser favorável para que os jogadores tenham mais juízo. Sim, e um ponto é que muitas vezes o jogador entra numa mentalidade de que, não, mas é só um cartão amarelo, eu não vou entregar o jogo, não vou mudar o resultado da partida, vou só tomar um cartão amarelo. Só que isso, primeiro, o cartão amarelo influencia na dinâmica do campeonato, porque com 3 cartões o jogador é suspenso. Também tem enfim, então é uma interferência na dinâmica esportiva e que pode ser também uma porta que se abre para outras manipulações antidesportivas muito mais graves. Então, precisa ser coibido. Mota, jogo rápido. O cara pode colocar a carreira toda aí para ir para o espaço, para realmente, além de gerar um dano quase que irreparável no valor de imagem, que é muito que esses jogadores se baseiam para fixar o seu valor perante o mercado, e tudo isso para receber um dinheiro fácil que também vai acabar igualmente fácil. O que passa na cabeça de um sujeito desse, hein, Mota? Marinho, para mim isso é simples falta de vergonha na cara, né? O sujeito que quer ser malandro, esperto, se ele não fizer isso, ele vai achar um outro jeito para fazer outra coisa, para ganhar dinheiro. Agora, também me passa aqui, passa pela minha cabeça, o desperdício de dinheiro público, de esforço para investigar um negócio desse, porque, veja bem, você está apostando que o sujeito vai levar um cartão amarelo. O que se passa pela cabeça de alguém que aceita uma aposta dessa? Se você vem para mim e fala, Mota, eu vou apostar R$1.000 que fulano vai levar um cartão amarelo. É lógico que eu não vou aceitar uma aposta dessa, né? É lógico que se tem muita gente apostando que o cartão vai ser para aquela pessoa, é lógico que tem alguma coisa errada com isso. Não precisa chamar a polícia nem Ministério Público. Basta um pouco de bom senso, né, gente? O Mota também tocou num ponto importante, porque na regulamentação não prevê nada disso, né? Você pode fazer qualquer tipo de aposta. O primeiro escanteio vai ser aos 5 minutos, o primeiro lateral, sabe? Então, assim, precisaria ver também... Você tem 98% do volume de apostas num jogo envolvendo um cartão amarelo de um jogador, é algo realmente que chama muita atenção, né? Bem estranho. Né? Brasil, o país onde política é futebol, futebol é religião e religião é política. Então, se a gente tiver realmente o nosso futebol, a paixão nacional, colocando a sua idoneidade em xeque nesse nível, esquece, esse país entra em convulsão e não vai demorar muito. Então a gente torce para as autoridades realmente não perderem essa chance histórica aí e de trazer uma correção mais do que necessária e urgente para evitar essa tentação do ganho fácil para um bando de jogador que já está aí ganhando caminhões de dinheiro. É brincadeira, né, David? Podemos seguir adiante? Quer comentar rapidamente? Não, é porque isso daí já é histórico, né? Vem lá do passado, principalmente naquelas divisões da série A3, a Bezona, né? A várzea brasileira. Exatamente. Então, assim, aquele time que às vezes tinha dificuldade financeira acabava entregando o jogo e recebia uma quantia a troco disso. A chamada mala preta, né? Exatamente, mala branca, mala preta. Eu tava tentando lembrar dessa expressão. E a gente achando que esses cartolas jurássicos tinham ficado aí nas páginas mofadas dos livros de história, mas a versão moderna, pelo visto, está dando as caras aí.